Fala galerinha, beleza? O vídeo de hoje, pessoal, vai ser um pouquinho diferente aí. Hoje nós vamos falar sobre árvore de comentários. Então, como é que faz uma árvore de comentários igual o Facebook, igual o Instagram? E com um recurso novo aí que o Flutterflow soltou de componente recursivo, então eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui. Não vai ser muito focado em código, vai ter código sim, mas vai ser só de exemplo. É mais para a gente tratar a ideia nativa aqui do próprio Flutterflow de como realizar, estruturar essa árvore de comentários, tá? Eu trouxe aqui três exemplos para vocês, eu vou mostrar. O primeiro aqui, ó, totalmente nativo. Então eu tenho quatro comentários raiz, Mariazinha, Manuzinha, Zezinha e Valentina. E dentro dele eu tenho respostas. Então o Joãozinho responde para Mariazinha, o Enzo, o Benzinho e aqui também. Então posso abrir, fechar, posso comentar, então coloca Zezinho. Novo comentário na raiz. Então ele já atualiza aqui, ó. Zezinho, novo comentário na raiz. Aí Luluzinha respondendo o Zezinho. Aí a Luluzinha já fica aqui respondendo. Então a gente vai aprender aí como realizar essa árvore de comentários. Se vocês verem, ela tem duas camadas, então é a camada raiz e a de resposta. Isso poderia ser uma postagem ou poderia esse comentário estar dentro de uma postagem, tá? Nesse caso aqui é só a ideia de árvore de comentário em si, tá bom? Vamos ver como que foi a ideia. Prestem bem atenção porque nesse vídeo pode ser um travamente aí, pode confundir um pouquinho, tá? Eu vou tentar ser bem devagar, bem didático. Primeira coisa, a modelagem no nosso banco. Então eu fiz uma tabela muito simples que tem nome, comentário e resposta ref. Que ele é o quê? Uma referência do próprio comentário. Então, da própria coleção, ele é uma referência. Então, a ideia é: meus comentários que estão primeiro, eles não têm resp-ref, e os que estão embaixo, eles vão ter. Então, o primeiro modo da gente fazer isso é com duas listas. Então, vamos ver no detalhe como é que foi feito isso, tá? Primeiro, logo na raiz da página, eu tenho um backend query aqui de comentários. Eu listo o documento, não filtro nada. Um single time query para não ficar em real time. Mas é isso, é simplesmente pego todos os comentários que tem no meu banco, tá? Depois eu faço uma list view, que essa list view, ela vai herdar os comentários, então ela vai herdar todos os documentos de comentários. Porém, eu estou filtrando. Eu dou um filter aqui, que é o resp-ref is not set. Por quê? Todos os meus comentários raiz, eles não vão ter referência lá dentro. Só os comentários que não são raiz, que são segunda camada, que vão ter a referência do primeiro comentário, tá? Então, eu filtro. Isso vai dar minha primeira lista. E dentro dessa lista, eu faço uma outra lista. Então é um list view dentro de um list view. E nesse list view, o que ele vai herdar? Ele vai herdar comentários também, só que filtrado, que é o resp-ref vai ter que ser igual à referência. A referência de quem? Da minha primeira lista, entendeu? Do item da minha primeira lista. Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou filtrando. Primeiro, eu peguei todos. Então, vamos imaginar aqui. Deixa eu pegar um bloco de notas. Vamos imaginar que eu tenho comentário 1, comentário 2, 3 e 4. 1
o 2 é ref do primeiro, o 3 é ref do primeiro, e esses dois não tem ref. Então, na minha primeira lista, vai aparecer o 1 e o 4. E dentro do 1 vai aparecer o 2 e o 3, tá? Essa é a ideia. Bom, e a construção daqui de tela? Primeiro, uma imagem, que eu não estou colocando imagem nenhuma, é aquela imagem padrãozinha. O nome que eu estou herdando ali da minha coleção. O comentário, também lá da minha coleção, do raiz item. E aqui é um pouquinho mais complexo, resposta. Primeiro, é um teste combination de resposta. E aqui eu pego todos os comentários lá, então da minha backend query raiz, e filtro o reference igual a respref. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a referência da minha raiz. Então, minha raiz, a referência dela, desse item raiz, e tô pegando de comentários todos que tem esse respref. E depois eu dou um number of itens. Entenderam? Então eu tô contando quantos comentários tem que tem a referência desse comentário pai. Certo? Aí por isso aparece aqui resposta certinho. E comentário que não tem resposta ele não aparece, porque eu tenho um condition visibility também que é filter list itens de comentários que tem a referência e set not set e not empty. Certo? Então só vai aparecer se tiver alguém com essa referência, aparece. Se não tiver, não aparece, tá? Aqui, esse ícone só chama aqui meu bottom sheet, tá? Que eu vou mostrar já já. E ele só tem nos comentários aí. Ó, se você ver nessa list view, não tem esse, esse ícone de dar rep na resposta, certo? Bom, meu bottom sheet aqui é de adicionar comentário, muito simples, tem o nome, comentário, e ele recebe o quê? Ele vai receber uma doc reference de comentários, que não é obrigatória. E por que não é obrigatória? Porque sempre o meu raiz, ele não vai ter um respref, tá? Todos os que são reply irão ter o respref. Então aqui no enviar, eu crio um documento lá na nossa coleção de comentários de nome, comentário e respref, que é o que? O meu parâmetro lá de entrada. Se ele tiver vazio, vai gravar vazio. E depois eu fecho, tá? Então voltando para nossa tela aqui, quando eu aperto aqui em comentar, eu não passo nada. E quando eu aperto aqui, aí eu passo o docref, que é o que? A referência do meu raiz item. Meu raiz item é quem? É esse cara primeiro aqui. Certo? Aí tem a questão que é esse efeito de aparecer e sumir também. Certo? Vamos ver como é feito também. Então, primeiro, quando eu clico aqui, primeiro o page state, né, que nós criamos. Nós criamos um page state que é um list de resposta e nele tem o que? A referência do comentário. Então, quando eu clico em respostas, se no app state, list contents, se no page state tiver a referência da raiz, aí eu tiro ele de lá para ficar abrindo e fechando. Se não tiver, eu coloco ele lá. Certo? Adicionar a referência desse
do pai aqui. E esse list view, ele só vai aparecer, aqui a row, essa row só vai aparecer se no page state o tiver a referência do raiz item. Certo? Deu para entender? Então, aí ele consegue fazer esse efeito. Então, quando é que está no run, senão a gente mostrava o efeito de ele adicionando e excluindo da lista. Mas quando eu clico, ele adiciona na lista. Consequentemente, ele mostra em tela. Quando eu clico de novo, ele tira da lista e, consequentemente, tira da tela, tá? Bom, esse é o modo mais simples da gente construir uma árvore de comentário. Vocês viram que é totalmente nativo, só com coisas que já tem no Flutterflow, não precisou de nenhum código, só questão de lógica mesmo. Então, totalmente funcional essa árvore, tá? Vamos para o segundo. O segundo é no código, mas segue a mesma estrutura. Se você ver, tem uma raiz e tem uma segunda camada. Então, os mesmos comentários. Mariazinha, Joãozinho, Enzo, Benzinho, Manuzinha. Se você clicar, abre a mesma janela. Se você clicar comentar, também é a mesma. Certo? Esse é só um exemplo para a gente ver um pouquinho aqui no código como é que funcionaria essa árvore de comentário construindo um widget personalizado. Então vamos lá. Aqui tá, árvore de comentário. A biblioteca que a gente está usando é a Commit Tree. Certo? Lá do PubDev, aí vocês podem depois dar uma olhada, dar uma estudada nessa biblioteca. Não vou entrar muito em detalhes como que ela funciona, mas basicamente ela tem um content root e um content child, tá? Então aqui fica o avatar, aqui fica o conteúdo, aqui fica avatar e aqui fica conteúdo. Então, raiz e filho, tá? Ela funciona basicamente assim. E para dar o reply, eu uso sempre um callback. Então eu dou callback aqui, que quando ele aperta aqui o botão, ele dá um callback, tá? Ele dá um CB aqui, ó, data e passa o documento de referência. Ok? Então, callback, data. Só que teve um problema para eu construir esse widget, que é nessa questão. Quando eu passo um documento de referência, eu não defino de quem que ele é esse documento de referência. Se ele é de comentários, se ele é de usuários, etc. Qualquer coleção que eu tiver. E se eu mudar diretamente aqui no Flutterflow para comentários e tentar salvar, ele vai falar que os parâmetros estão diferentes. Aí se eu salvar de novo, aí ele volta para unset. Então tem essa questãozinha aí desse empecilho que eu tive. Que eu fiz para... que isso acarreta e que eu fiz para contornar isso? Então vamos ver lá na tela. Meu widget árvore. Aqui ó, no callback dele, eu passei ele, eu dou um bottom sheet, que é aquele do nosso comentário. Só que a referência que eu estou passando é por uma função. Por quê? Porque ele espera uma referência de comentários. Como o idget salvou com manset, ele não consegue ligar aqui no Flutterflow, que é a mesma referência. Então eu tive que passar por uma função que converte aquela minha referência genérica para uma referência de comentários. Então teve esse pequeno empecilho aí nesse widget, mais contornado aí. Espero que depois o Flutterflow ajuste essa questão nos widgets. Deixa eu pegar aqui a função referência comentário. Então ele é simples, né? Ele recebe uma string e ele retorna uma instância de comentários. Ele é um documento de referência e aqui eu defino que é
documento referente de comentários, tá? Aí funciona 100%. Bom, vamos ver funcionando aqui. Leozinho. Última resposta, Mariazinha. Aí ele aparece aqui, tá? Ele não aparece em ordem, porque se vocês repararem na minha coleção, não tem um campo de data, né? Então deveria ordenar por data na aplicação de vocês. Com certeza vocês vão ter muito mais coisas na coleção em si. Isso daqui é só um exemplo para vocês pegarem a ideia de como que funciona uma árvore de comentários, tá? Voltando, voltando aqui, a construção é exatamente igual. Aqui eu tenho bottom sheet e aqui eu tenho callback, que é quando ele clica lá no reply. Certo, já foram as duas maneiras. Também lembrando que o código eu vou deixar sempre lá no GitHub, tá? Para vocês estudarem, para vocês copiarem, para entenderem lá, tá? Eu vou deixar o código inteiro lá. Beleza? Vamos pro último. O último, pessoal, vamos tentar prestar uma atenção aí, porque realmente esse daqui dá uma travada de mente, porque ele é o recursivo, é o recurso novo aí que o Flutterflow lançou esses dias. Não sei se alguém fez algum vídeo, mas o Flutterflow fez um vídeo lá, um tutorialzinho, e vamos tentar exemplificar o que ele é. Então, o recursivo, imagina que ele tem uma lista e dentro dele ele chama ele mesmo, que vai chamar uma lista. E como dentro dele ele chama ele mesmo, ele chama uma lista, que chama uma lista. Então é isso chamado recursivo. Ele é infinito. Ele chama sempre ele mesmo até acabar, tá? Então vamos ver o efeito final dele. Aqui é o recursivo. Bom, você vê que é praticamente igual ao nosso primeiro, quase não muda. Qual que é a diferença dele então? É que eu consigo ter resposta dentro de resposta. Então eu posso ter quantas camadas eu quiser aqui dentro. Vira uma salada de resposta. Então vamos fechando aqui, mas ó, vamos responder o Carlinhos. Então, Leticinha, resposta ao Carlinhos. Aí, ó, o Carlinhos tem uma resposta. Aí vamos colocar Carlinhos, resposta para Leticinha. Aí ficou uma resposta. Então você vê que vai ficando uma árvore infinita. Quem tiver resposta, ele vai colocando. Diferente dos nossos outros widgets, que só tinha a raiz e o filho. Aqui não, tá? Então vamos ver como que é feito. Primeiro, todos os três utilizam a mesma coleção, tá? A mesma tabela, os mesmos dados. Todos estão refletindo os mesmos dados. Mas vamos ver como é que é feito, qual que é a diferença dele para as duas listas que nós fizemos. Muda um pouquinho, tá, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa, a gente cria um componente de comentários. E o que tem nesse componente, primeiramente? Primeiramente, ele vai receber docs. Ele vai receber uma lista de documento de comentário, que não é requerida. Por que não é requerida? Porque em algum momento ele não vai receber mais nada. É aí que minha árvore para. E muito importante aqui, pessoal, que recursivo para você fazer errado e travar banco é muito fácil de fazer, tá? Então, se a lógica tiver um pouco errado, ele vai travar o banco porque ele vai ficar no loop infinito, tá bom? Então, muito cuidado. Vamos entender a lógica. Então, primeiramente, ele recebeu documentos, não um documento e reference. O documento inteiro ele recebeu, tá? E aqui eu tenho uma list view que vai receber o quê? Todos os docs da entrada.
Então, não faz alteração nenhuma, só recebe e faz a lista. Ok? Depois eu tenho a fotinho, o nome, o comentário, a resposta, etc. que nós vamos ver. E depois, embaixo dessa list view aqui, dentro desse container, dentro dessa coluna, aqui debaixo da row, eu tenho o quê? Eu tenho ele mesmo. Eu tenho o próprio comentários. Então eu tenho um componente de comentários que eu adiciono ele mesmo. E lembra que ele recebe comentários, ele recebe documentos de comentários. Então, aqui eu faço uma. Eu abre aqui. Eu faço um backend query do que? Comentários, onde eu filtro o resp-ref igual a referência da raiz. Então, eu estou pegando todo mundo lá na base que tem a referência da minha raiz aqui, certo? E por que que eu fiz o backend query aqui em cima e não aqui diretamente nesse componente? Porque tem coisa desse backend query que a gente vai utilizar, principalmente em questão da resposta, tá bom? Então pensa, primeiro eu estou recebendo um list view, então vamos ver como é que começa na minha tela. Widget, aqui, essa é a minha tela, que eu chamo comentários. Primeira coisa, eu já recebo os primeiros documentos, então eu dou um backend query em documentos. E o que eu passo para o meu componente é aquele filtro lá. De resp-ref não está setado. Então, lembra que todos os meus comentários raiz, o resp-ref está vazio. Sempre. Por quê? Porque o resp-ref vai ser a referência do comentário raiz. Ok? Então, sempre é vazio. Então, a primeira leva que eu mando para o meu componente é todos que estão com o resp-ref vazio. Então, indo lá, voltando para o nosso componente. Então, eu tenho lá, o que que ele recebeu? Ele recebeu esses 5 aqui, ó, Mariazinha, Manuzinha, Zezinho, Zezinho e Valentina. Esses foram os primeiros documentos que ele recebeu, tá? E aqui eu faço o quê? Todo mundo que é referência, que tem a referência desse raiz. Então, todo mundo que tem a referência desse raiz entra aqui. Então, o Joãozinho tem no resp-ref a Mariazinha, o Enzo tem o comentário da Mariazinha, o Leozinho tem o comentário da Mariazinha, o Benzinho tem o comentário da Mariazinha. Então, acho que fica bem claro se a gente mostrar no próprio banco. Vou abrir aqui para vocês, para ficar bem claro como é que está estruturado. Então, ó, a gente vê que a Valentina, ela não tem resp-ref. O Zezinho não tem, Zezinho não tem, Manuzinha não tem. Então, Mariazinha não tem. Esses serão os primeiros comentários. E depois a gente tem, ó, a gente tem o Carlinhos, ó, vamos ver a resposta para Mariazinha. Ó, segunda resposta para Mariazinha é o comentários barra BFE. Quem que é o BFE? Deixa eu ver aqui onde que tá a Mariazinha. Aqui, ó, Mariazinha. Ela é o BFE. Então, Benzinho tem a referência da Mariazinha, tá bom? Acho que agora ficou mais claro se tiver alguma dúvida. Então, eu estou pegando todo mundo dessa primeira camada e adicionando em comentários. Consequentemente, comentários vai dar o loop e ele começa de novo. Ele vai listar, vai ser um list view de quem? Da segunda rodada agora. E ele vai pegar quem? Vai pegar todo mundo que é referência agora dessa segunda rodada. Vai chamar de novo.
vai chamar todo mundo, vai passar os documentos, e agora ele vai pegar o quê? Todo mundo que é referência da terceira rodada. E isso infinitamente até não ter mais documentos, tá bom? Bom, e aqui as telinhas, como que é montado. Primeiro um container aqui, esse container eu deixei para ficar oculto para caso o meu parâmetro de entrada docs for vazio. Então, quando ele não receber mais nada, ele não monta na tela. Para isso, para não gerar algum espaço vazio, tá? Mas não necessariamente precisa, mas só para não gerar. Depois, resposta. Resposta é um pouco igual ao outro. Então, resposta, que é aqui embaixo, pega, filtra comentários. Então, vou voltar aqui, ó, comentários document, ó, você vê brilhando ali do lado esquerdo. Por isso que meu backend query está lá em cima. Porque se eu deixasse ele aqui embaixo, eu não conseguiria usar nesse texto que eu precisava. Então, por isso que eu subi ele lá ali perto do list view. Então, ele pega o comentários aqui. E ele vê dentro desses comentários a quem que tem a referência de quem? Do meu raiz. Aí ele conta, tá? Aí gera esse efeito aqui de respostas e ele sabe quantas respostas tem, ok? Aqui o ícone normal, que é nosso bottom sheet, e adiciona um comentário. Importante, aqui, diferente lá de como a gente fez na primeira, ele não precisa do refresh. Não sei exatamente por quê, porque acredito que conforme ele vai montando, ele já vai consultando o banco, porque são sempre chamadas no banco. Você não precisa dar um refresh database, quer dizer, nem é que não precisa, você não pode, porque senão ele vai ficar infinito, tá? Eu tive esse probleminha. Então, se a gente vê no widget 1 aqui, logo que a gente chama, quando fecha, a gente dá um refresh no database. Para o quê? Para ele chamar e mostrar na tela para a gente. Para ver que foi modo em mostrar que é em tempo real, basicamente. Porque senão o usuário teria que ir para outra página e recarregar a página de novo para ele ver aquele comentário que ele acabou de inserir. Então, por isso que a gente dá um refresh. Agora, já aqui no modo recursivo, a gente já não dá esse refresh, tá bom? Bom, o que mais? A diferença também aqui que a gente vai ter que inserir o resposta lá no paystate. O certo seria a gente colocar no component state. Então, até tinha criado aqui uma lista de documentos para inserir essas respostas, porém estava com erro. Então, eu tive que utilizar um app state. Ele não conseguia atualizar o component state. Não parei para investigar a fundo se era questão de ser recursivo ou não, mas utilizando o AppState funcionou tranquilamente. Então, o que que é? Eu vejo a referência da raiz, se existe nesse AppState. Se existe, eu tiro dele, remove from list. Se não existe, eu adiciono ele. Para que que é isso mesmo? Para a gente ter aquele efeito de abrir e fechar a resposta. Senão, vai listar todas as respostas, tá? Então, aqui a gente, aqui, ó, na row, a gente tem duas condições. Primeiro, respRef is unset, a primeira coisa aqui. Ou, por quê? Porque nem sempre ele vai ter o respRef. Então, lembra que minha primeira camada, ela não tem respRef. Então, ou o respRef is unset, ou seja, mostra quando não tiver, ou no AppState existe o respRef daquela referência, tá? Ok? Bom, a resposta
A gente já passou, que vai pegar, vai abrir o bottom sheet, vai passar o docref e acredito que seja isso, acredito que a gente passou por todos os passos aqui. Então, relembrando, pessoal, aqui lista, dois list view para árvore. Aqui via código, então com custom widget, a construção e o recursivo. Então, o recursivo pode ser infinito aí. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Sei que é um pouquinho confuso de vai e volta. Se ficar alguma dúvida, coloque aí nos comentários, que eu vou tentar ajudar vocês. Espero que tenha agregado para vocês esse vídeo. Se curtiu, deixa um like. E se gostou, compartilha aí. E um recado importante, pessoal, a Eptrix está precisando de desenvolvedor freelance. Então, se você já tem bastante noção de Flutterflow, já fez alguns trabalhos ou não fez alguns trabalhos, mas mesmo assim já fez aplicativo próprio, eu vou deixar aqui no link da descrição um teste para fazer e depois mandar para a gente aí a run e a gente bater um papo aí de oportunidades dentro da Eptrix, tá bom? Bom, tenha uma boa tarde, pessoal. É isso. Fui-me!